Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque estamos iniciando mais um dia ao teu lado. Nós descansamos, dormimos bem, e o Senhor nos deu, em tua misericórdia, pelo teu poder também, mais um dia, nos deu vida. Por isso nós estamos agradecidos e louvamos a ti, que és o Criador e o nosso mantenedor. Agora, Senhor, nós vamos recapitular um pouquinho sobre o capítulo 40 deste livro que trata sobre uma parte da Bíblia tão importante para o nosso aprendizado. Nós vamos ver como o Senhor guia qualquer pessoa para revelar a tua vontade e também como o Senhor é soberano sobre toda a criação e sobre todo o mundo. Nós não podemos iniciar este dia sem a tua presença. Por isso, nós pedimos humildemente que o Senhor envie o teu Santo Espírito para tocar o nosso coração, para falar a nossa mente, para que assim aprendamos as verdades bíblicas e apliquemos em nossa vida. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor, fique à vontade para fazer as suas considerações. Ok, então, mais uma vez, bom dia para aqueles que estão chegando aqui pelo Instagram. E também, se você está acompanhando no YouTube, seja bem-vindo, coloque seus comentários aqui no chat. É claro, não estaremos ao vivo, isso é apenas uma reprodução daquilo que foi feito no Instagram, mas compartilhe este vídeo, quem sabe, pegue o link e mande para algum amigo, pegue também agora, se você está acompanhando pelo Instagram, envie o direct para algum outro colega, para alguém que precisa aprender sobre o nosso Criador e Senhor, nosso Deus soberano. Nós estamos estudando, como você já sabe, o livro Os Ungidos. Aqui você pode acompanhar Os Ungidos na linguagem de hoje, porque nós sabemos que este livro é uma versão, digamos assim, do livro Profetas e Reis, da escritora Ellen White. E você já deve saber, porque você está acompanhando há bastante tempo. É um excelente livro, ele acompanha toda a Bíblia, e lembrando, aqueles até que estão estudando a Bíblia, o objetivo, estudando este livro e a Bíblia, o objetivo deste livro não é substituir a Bíblia. O objetivo deste livro também não é trazer novas verdades ou colocar de uma melhor maneira aquilo que está na Bíblia, não. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos estudando a Bíblia. Então, eu estou com a Bíblia aqui do lado. Então é importante você estudar este livro com a Bíblia. Por quê? O objetivo deste livro é nos guiar até a Bíblia, nos levar até a Bíblia para que assim nós aprendamos o que está na Bíblia. E a própria autora deste livro e outros, se você não conhece, ela escreveu mais de 100.000 páginas e ela própria, sobre variados temas, e ela própria disse assim, que ela é uma luz menor que nos guia, que nos leva à luz maior que é a Bíblia. Então, eu já percebi algumas pessoas durante o decorrer aqui da minha trajetória, que também não é muito longa não, tenho 26 anos e tenho aprendido bastante coisa, mas eu percebi que muitas pessoas começam a estudar estes livros da escritora Ellen White e se encantam com a maneira e a fidelidade bíblica que ela tem. E às vezes acabam, pela linguagem, por se identificarem, acabam lendo apenas os livros da Ellen White. E este não é o objetivo. Claro, você vai crescer bastante, você vai aprender, vai ter uma melhor comunhão com Deus. Mas o objetivo é nos levar à Bíblia. E se você perceber, só numa visão geral, se você não tem este livro, você pode mandar uma mensagem para nós, você pode colocar no chat do YouTube, ou quem sabe nos mandar um direct, uma mensagem, alguma coisa, falando assim, olha, eu quero ter o livro, eu preciso desse livro. Então entre em contato conosco, que de alguma maneira nós vamos fazer este livro chegar até você. Lembrando, este livro faz parte de uma série de 5 livros, se você perceber, aqui é o número 2, de 5 livros que falam sobre a Bíblia toda. E cada capítulo, na verdade, quase todos os capítulos, tem algo muito interessante. Tem ali o capítulo, se você é a primeira vez que está nos acompanhando. Então aqui você tem o capítulo, e aqui embaixo você pode ver que está escrito, este capítulo é baseado, agora nós vamos falar sobre Daniel, capítulo 2. Ou seja, se nós temos uma nota de rodapé, falando que este capítulo é baseado em Daniel 2, opa, qual é o objetivo deste livro?
Qual é? Nos levar Remeter à à leitura Bíblia. da Bíblia. É. Claro, nos fortalecer a leitura da Bíblia. Então, qual é o meu conselho? Toda vez que você for ler este livro, você para, faz a sua oração e abre, neste capítulo propriamente dito, em Daniel 2. Leia todo o capítulo, ou todos os capítulos, que às vezes tratam sobre 1, 2, 3, 4, alguns capítulos, e aí você lê e tenta tirar todas as lições possíveis da própria Bíblia. Leia a Bíblia, anote, grife, se assim for a maneira que você estuda a palavra de Deus, ou anote em um caderno, faça algumas anotações, alguns comentários a partir da Bíblia. Tente pensar, por exemplo, Daniel capítulo 2 fala sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei ali da Babilônia, a maior nação daquela época, e a gente está falando aí dos anos ali de 600 antes de Cristo a 535 aproximadamente antes de Cristo. Então aconteceu há muito tempo. Então Babilônia, que nós conhecemos a partir da história, era muito rica e grandiosa, e Nabucodonosor era o rei desta nação. E nós vemos isso em Daniel capítulo 2. Nós não vemos isso apenas no livro Os Ungidos, capítulo 40, mas vemos na própria Bíblia. E ali na Bíblia você pode pensar, a partir dessa história, deste sonho que Nabucodonosor teve, ele não lembrou deste sonho. Qual seria a minha reação? O que ele pensou sobre Deus? Ou ele não conhecia sobre Deus? Tenta tirar todas as conclusões a partir da leitura da Bíblia. E aí você vai perceber, eu que já estou recapitulando o que o capítulo 40 fala, porque o capítulo 40 do livro fala de Daniel 2. E em Daniel 2 nós percebemos que ele teve este sonho, ele ficou muito conturbado com este sonho. Ele ficou preocupado, ele não sabia o que fazer. E ele acabou, aqui nos relata que ele acabou esquecendo este sonho. Então ele reuniu os sábios, os adivinhos, as pessoas de grande inteligência ali de sua universidade, e você conhece a história possivelmente, e falou, olha, vocês precisam interpretar este sonho para mim. Tá, mas qual é o sonho? E aí nós percebemos ali no início, no verso 4, também nos versos 5 e 6, que eles perguntaram, e o rei achou que eles estavam tentando enganar e ganhar tempo. E aí, basicamente, o rei falou o seguinte, olha, vocês estão me enganando, e eu não quero saber disso, não. Eu vou baixar um decreto aqui, se vocês não conseguirem descobrir o que eu sonhei e interpretar o meu sonho, todos vocês vão morrer. E, inclusive, Daniel e os seus amigos, que nós já encontramos no capítulo 1 de Daniel, e também nos capítulos anteriores aqui deste livro. Ou seja, envolvia os 4 servos de Deus, que no capítulo 1 nós já apresentamos que eles passaram ali, basicamente, né? Eles passaram por um teste, por um vestibular para a Universidade de Babilônia. E ali eles passaram neste vestibular, estudaram durante, a Bíblia nos relata, durante 3 anos na Universidade de Babilônia, e ali, depois de um período onde eles tiveram, além do aprendizado, eles também tiveram uma questão de fidelidade a Deus através da alimentação e estilo de vida, eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os próprios estudantes e sábios ali do reino, né, ali de Nabucodonosor. Então, eles também trabalhavam como adivinhos, sábios, e trabalhavam ali como conselheiros do rei. E este decreto também envolvia estas 4 pessoas tementes a Deus. E aí Daniel, como vemos na própria Bíblia, no capítulo, ficou sabendo disso. E aí ele falou assim, nossa, mas eu não quero morrer, obviamente. E aí, ali na página 212, se você está com o livro, fala algo muito interessante. Na primeira coluna, no finalzinho do terceiro capítulo. E fala que Daniel, e na própria Bíblia também diz que Daniel pediu mais tempo. E, por exemplo, na leitura que eu fiz, eu tive a primeira impressão que Daniel perguntou para Arioque, comandante da guarda do rei. E eu tive a impressão, e aqui perguntou-lhe, ali nos versos 12, 13, olha como é interessante nós lermos o livro também. Não, eu só vou ler só a Bíblia. A Bíblia é suprema, realmente vai ser muito bom. Mas
este livro nos traz alguns detalhes a mais, que nos leva à Bíblia. Eu tive a impressão que ele perguntou somente a Arioque, mas ele perguntou para Arioque e conseguiu uma audiência com o rei. Olha a moral de Daniel. Ele falou assim, não, eu não quero falar só com o comandante, eu quero falar com o próprio rei. E ali fala, Daniel, arriscando a própria vida, foi falar pessoalmente com o rei para pedir tempo, a fim de que pudesse suplicar ao seu Deus que lhe revelasse o sonho e a sua interpretação. Olha que interessante, ele pediu para Arioque, comandante, e ele foi na presença do rei, a presença do presidente ali da nação. Então, nós percebemos que ele sentia moral e ele foi falar assim, Senhor, eu não quero mais tempo. Eu quero um tempo para eu pedir ao meu Deus. Então, ele já dava um testemunho. E ele arriscou a própria vida, porque ele poderia morrer naquele momento. E então, o rei concordou, e a partir ali do verso 17 de Daniel 2, nós percebemos que ele comentou com seus amigos, com Sadraque, Mesaque, com Ananias, no caso, né, que eram os nomes hebreus, Misael e Azarias, e eles o que fizeram? Agora vamos pensar aqui o que o rei fez. Não, o que o rei sonhou. Não, eles oraram. E nós já percebemos aqui uma primeira lição. Nós já percebemos que quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos uma situação de desafio, e nós precisamos buscar a fonte da sabedoria do conhecimento. Deus é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Quando nós percebemos que Daniel e seus amigos buscaram a Deus diante dessa situação onde eles poderiam morrer, eles buscaram a fonte do conhecimento. E se você perceber, Ellen White tem um jeito muito interessante de escrever, comentando a Bíblia e nos levando até a Bíblia. Ela basicamente faz o seguinte, ela apresenta a história, então você fica sabendo da história a partir da Bíblia, e ela sempre cita de onde ela tirou. Dificilmente você vai encontrar uma página dos escritos da Ellen White que não tenha uma citação bíblica. Isso é muito bom, me traz segurança de que seus escritos são verdadeiros. E aqui, ao terminar de mencionar tudo que eu falei até aqui, ela fala o seguinte, Daniel voltou e eles foram buscar a fonte da sabedoria e do conhecimento. E aqui eu já tenho uma lição, porque ela colocou, a maneira que ela escreve, ela coloca a citação bíblica e tira algumas lições, ou seja, ela coloca na prática o que nós devemos fazer. E ela menciona qual é a primeira lição. Ela disse que Daniel e seus amigos estavam convictos de que Deus os tinha colocado onde estavam e que eles estavam fazendo a sua obra. Qual é a primeira lição? Aqui parece que ela só está comentando sobre o que Daniel e seus amigos faziam. Não, ela não estava apenas comentando sobre isso. Ela está nos dando uma lição prática. Ou seja, quando eu tenho uma situação de perigo, eu busco a fonte da sabedoria. O que eu faço? Primeiro, eu tenho que estar convicto do propósito de Deus para a minha vida. Eu devo saber onde Deus me colocou. Então, se você é estudante de alguma universidade, Deus te colocou ali. Porque Deus também colocou Daniel na Universidade de Babilônia. Deus te colocou ali para que outras pessoas conheçam a partir da sua vida quem é Ele. O que Ele faz na sua vida. Você possivelmente também ali trabalha. Deus te colocou no seu trabalho como ministério, para que você tivesse os recursos para sustentar a sua família, mas também falar do amor de Deus através da sua vida, do seu exemplo. Talvez a pessoa, o seu colega de trabalho, você é a única oportunidade que ela vai ter na vida de conhecer a Deus. Por isso, quando Ellen White comenta que Daniel e seus amigos estavam convictos do porquê eles estavam ali, ela está dizendo que nós, leitores, precisamos estar convictos e saber onde Deus nos colocou. Saber qual é o nosso propósito. Isso é muito bonito. Nós poderíamos falar muito somente sobre este aspecto, mas continua, não é? Mas se você tiver algum comentário, pode falar para a gente aí. Tem algum comentário? Tá bom. Não, eu estava refletindo enquanto você falava sobre a convicção, sobre a busca da fonte da sabedoria. Achei extremamente interessante, porque, primeiro que
veio algumas lições adicionais. A primeira delas é que a nossa sabedoria, a sabedoria humana, ela é limitada, ela é falha. E, inclusive, em Provérbios fala, né? Não confie nos seus próprios caminhos, né? Não confie nas suas Uhum. próprias ideias, na sua própria sabedoria. Então, o primeiro aspecto que eu vejo é justamente a sabedoria humana, ela é falha. E por isso a dependência de Deus, que é a fonte da verdadeira sabedoria, né? Então, primeiro o reconhecimento da limitação humana, depois o reconhecimento da verdadeira fonte de sabedoria. E depois você mencionou um aspecto que é fundamental, a convicção. Eles tinham convicção em Deus. E aí eu estava pensando, né? Como ter convicção? Provavelmente eles tinham convicção porque eles já estavam acostumados com o relacionamento com Deus, né? Então eu estava até pensando, né, no ano que a gente vai ter provavelmente Olimpíadas, um grande atleta, para ele ter convicção de que ele vai realizar uma boa prova, ele tem que dia após dia estar treinando, estar se dedicando, estar tendo aquele momento de muito esforço para que a prova que ele irá fazer seja um reflexo do que ele tem feito no dia a dia. Então, as provas que a gente tem na vida também devem refletir o que nós, em relação à nossa amizade com Deus, o que nós temos feito dia após dia. Acho que é esse o ponto que eu queria colocar. Maravilha, e você está correto, dia após dia. Nós não, eu não, por exemplo, a gente sempre ouve esse exemplo, né? Porque ele é bom. Eu não comecei olhei para a minha esposa e no outro dia eu comecei a namorar com ela. Não, foi dia após dia, eu fui tendo um relacionamento e assim eu fui, né, nós namoramos, depois noivamos e aí depois nós casamos e vamos continuar casados aí por toda a eternidade, com certeza. E até Jesus Amém. voltar e, nossa, vai ser bom demais. E por que que eu estou dizendo isso? Porque o nosso relacionamento com Deus é igual a um casamento. Então, dia após dia, nós temos que fortalecer a aliança que Deus fez com cada um de nós. E aqui a Sara falou assim: Ô Glória, que lindos! E realmente, Sara, é isso mesmo. Agora, um monte de coraçãozinho aqui. Você fala sobre casamento, é maravilhoso, porque é muito bom, porque É reflete o verdade. relacionamento que temos com Deus, né? E continuando, se a gente for falar sobre várias coisas, a gente vai passar do tempo. Mas continuando, ela traz uma outra lição. Além de buscar a Deus, além de saber onde Deus me colocou, ali também Ellen White fala que nos momentos de dificuldade, de dúvida e perigo, eles tinham sempre buscado a direção de Deus. É o que você falou. Não é que, nossa, agora eu tenho uma situação de dificuldade, de desafio, agora eu vou buscar Deus. Não. Eles já tinham buscado, já tinham esse relacionamento, essa vivência. E como a Sara colocou aqui, nós precisamos buscar a Deus, com certeza. E avançando, eles buscaram a Deus e Deus mostrou o que Nabucodonosor sonhou. E aqui eu acho muito interessante, porque além da oração, da busca a Deus, eles louvaram a Deus. Nos versos 20 a 23, nós temos ali uma oração, um louvor muito bonito, que se você estiver agradecido a Deus por algum motivo, leia estes versos, verso 20 a 23 de Daniel 2. Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. Daniel exclamou. Ele revela coisas profundas e ocultas. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Olha que maravilhoso. Que nós te louvamos, eu te agradeço. Um coração agradecido, um coração conectado com Deus. É isso que nós devemos buscar, porque nós já estamos na presença de Deus e Ele nos revela a vontade dele. Mas continua todo o capítulo, é um capítulo extenso, né, de Daniel 2, onde aconteceu essa situação, e aí depois ele chegou para o rei e falou o seguinte: ó rei, nas primeiras palavras dele, ele disse: eu sou um escravo judeu e eu recuso a receber qualquer honra e eu exalto a Deus como fonte de toda sabedoria. Ele chegou e falou: Senhor, rei, foi Deus, o meu Criador, que me revelou o sonho, não fui eu. Ou seja, outra lição para a minha vida. Eu não devo buscar exaltação e honra.
eu devo dar exaltação e honra somente a Deus. Olha que coisa maravilhosa. No meu trabalho, na minha faculdade, quando eu sou promovido, quando eu passo em um concurso, quando eu passo no vestibular, quando eu tiro uma boa nota na faculdade, ou quem sabe no ensino médio, ou naquilo que você faz. Nossa, eu sou muito bom. A gente pode pensar, mas não. O que o Daniel 2 nos mostra? Nós devemos buscar a Deus e reconhecer que é Ele quem me deu. Exaltação e honra somente a Deus. Eu sou um instrumento, porque Deus me Verdade. colocou ali com um propósito muito bem definido. E a Auri Petrúcio colocou assim, bem verdade, Sara, nas boas e ruins, nós somos tendenciosos a esquecer de buscar a Deus nos momentos bons. Mas nos bons também mas nos maus, imagino, né? Também é primordial em qualquer momento, Auri, realmente, qualquer momento buscar a presença de Deus. E então, Daniel disse para o rei Nabucodonosor a origem do seu sonho, né, da interpretação. Falou, olha, foi Deus quem te deu, Deus me revelou o sonho. Então, a origem vem de Deus. E ele disse que o sonho, nós já conhecemos, se você não sabe o que o rei sonhou, ele sonhou com uma grande estátua, e essa estátua era de um homem bem grande, e a cabeça era de ouro, o peitoral ali de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então era cada metais, né, preciosos aí ou não, e iam perdendo o valor conforme ia descendo da cabeça até a ponta dos pés. Este era o sonho. Mas o que pode acontecer, né? O que significa este sonho, né? E o interessante é que quando a autora, né, Ellen White, coloca o que está revelado na Bíblia, o sonho de Nabucodonosor, Daniel, no verso 36, diz, Rei, foi este o sonho que Deus te deu. E aí, olha o que ela comenta. Dessa forma, a mente do rei foi preparada para aceitar a interpretação do sonho. Ele esqueceu o sonho, porque agora ele percebeu que a origem do sonho era divina, e Daniel sabia o sonho. E a mente do rei foi preparada, e o rei deveria ser despertado, se possível, para o senso de sua responsabilidade para com Deus. Qual é a lição que nós temos aqui? Nós devemos ser despertados para a nossa responsabilidade. Eu devo ser despertado para a minha responsabilidade para com o céu. A cada dia, cada manhã, cada momento que eu estudo a palavra de Deus, eu e você devemos ser despertados para a responsabilidade com que Deus nos chamou. A cada dia, a cada momento. E a interpretação era o seguinte, nós temos aqui mais alguns minutinhos, não vou me delongar na interpretação. A interpretação, basicamente, é o seguinte, rei, Babilônia é a cabeça, é o ouro. É o ouro. E a gente poderia, claro, explicar cada ponto ali dos metais. Só que a autora não explicou nesse capítulo. Então eu vou me atentar ao que a autora explicou. Então ela disse, olha, rei, o Senhor é a cabeça de ouro, mais valioso. Só que o seu reino vai acabar, outros reinos vão vir, vão passar. E cada reino vai ser pior que o outro em valor. Ou seja, vão vir outros reinos de prata, bronze, ferro, e aí vai vir barro e ferro. E o que ele fala? Não, nos versos 37 a 45. Mas na época destes reis, vai vir uma pedra grandiosa. E essa pedra, e no sonho eu acabei pulando, né? No sonho é mencionado isso também. A pedra vai vir, vai bater no pé e vai destruir toda a estátua. E esta pedra que não é cortada por auxílio de mãos humanas é Jesus, onde ele vai estabelecer o seu novo reino. Ou seja, vão passar vários reinos, mas vai chegar um reino de Deus, o reino de Jesus, que é a nossa pedra angular, que é a nossa pedra viva. E assim, vai estabelecer um novo reino. E então, nós percebemos que aqui Deus está revelando para o rei uma progressão de eventos históricos e reinos. E assim, nós vemos que o rei, no verso 47 da Bíblia, o rei se humilha, ele louva a Deus, é um louvor de uma pessoa que não conhece a Deus, e aí Nabucodonosor, ele cancela esse decreto,
coloca Daniel e seus amigos em cargos de liderança, e os amigos de Daniel, eles cuidaram ali de uma província, né, das províncias da Babilônia. Daniel ficou na própria corte do rei, ali trabalhando como um conselheiro. E quais são as lições para finalizar? Quais são as lições que nós temos? Nós percebemos agora, que eu já falei como a autora Ellen White coloca, ela coloca a história, uma lição. A história e uma lição. Então agora ela tira algumas lições. Ela, se tiver com algum barulho, é a minha cachorrinha brincando aqui. Ela acorda com toda a energia Tudo possível. bem. Ela fala assim, chama a Amora, um dia eu mostro para vocês. Ela acorda com toda a Amora. energia. A Amorinha, ela tem 3 anos, aí é uma Shih Tzu. E aqui nós vemos na história o desenvolvimento das nações e o surgimento e a queda dos impérios e das nações. Parece que é feito por vontade humana e por capacidade humana. Ou seja, hoje nós vemos Estados Unidos, nós vemos a Europa, nós vemos a China, várias nações falando, não, é por capacidade humana, é por desenvolvimento humano, é por vontade humana. Só que a lição que nós temos é que nós vemos que cada pessoa, cada nação é um instrumento do Todo-Poderoso. E nós percebemos também que Deus, ele executa a sua vontade com paciência e em silêncio. Durante toda a história do mundo, Deus guiou e revelou o que vai acontecer, porque ele é soberano. Então a lição de Daniel 2, Deus é soberano. Ele sabe o que vai acontecer. Nações são colocadas, nações são tiradas, porque Deus é soberano. Por isso, Deus te colocou onde você está, porque Ele é soberano. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Também, aqui está o segredo para o sucesso. Se você está procurando o sucesso, 7 passos para o sucesso, 12 leis para você ter sucesso. Aqui está, na própria Bíblia. Se os reis da Babilônia tivessem exaltado e reverenciado o Senhor, teriam recebido sabedoria e poder para se conservarem fortes. Ou seja, para você se conservar forte, para você ter sucesso, você precisa exaltar e reverenciar a Deus. Ponto. Exaltar e reverenciar a Deus. Saber que onde você está, Deus te colocou. Saber que o que você tem, Deus te deu. E buscar a fonte da sabedoria. Só que os reis da Babilônia e outros reis buscavam a Deus somente quando passavam por dificuldade. Não é isso, gente. Não é isso. Cada um que está aqui, eu vejo a Suzana, uma advogada, amiga da nossa família. Nós não devemos buscar a Deus somente nas dificuldades. Os reis de Babilônia buscavam somente nas dificuldades e eles caíram. Nós devemos exaltar, nós devemos reverenciar a Deus em todos os momentos. Os reis da Babilônia, depois que buscavam a Deus, se afastavam de Deus. Nós não podemos nos afastar de Deus. Nós não devemos ser independentes, porque eles se consideravam independentes de Deus. Eles também, depois, outros impérios, por exemplo, a Medo-Pérsia, que seguiu a Babilônia, eles também desprezaram a lei de Deus. Nós não devemos desprezar a lei de Deus, não. Nós não devemos nos afastar de Deus. Não devemos ser independentes de Deus. E não devemos negar ou desprezar a lei de Deus. E aqui nós também encontramos que devemos guardar a lei. Também vemos que o mundo vai de mal a pior. Ou você acha que o ouro, prata, bronze vai diminuindo o valor? Isso quer dizer o quê? O nosso mundo vai de mal a pior. Os nossos governantes não são a solução para esta crise. E não só para o coronavírus. O mundo não vai melhorar, gente. A gente pode ficar debatendo o que for. O mundo não vai melhorar. Ah, pastor, você é pessimista. Não. Eu sou realista e eu vejo na profecia de ouro para ferro e barro. Isso quer dizer o quê? Vai de mal a pior. E onde que está a fonte da sabedoria, da confiança? Em Deus. E para terminar, Deus nos dá uma promessa, que o poder vem dele. E ele nos fala, eu o fortalecerei. Ainda que você não tenha me admitido, eu vou te fortalecer. Essa é a promessa de Deus. E devemos saber que a nossa força vem de Deus. E para finalizar,
as oportunidades e as situações da vida que aparecem, Deus nos dá essa força, e também as oportunidades são calculadas a partir da fidelidade que eu tenho com o propósito de Deus. A fidelidade que eu tenho com o propósito de Deus. Então, este é o resumo deste lindo capítulo. E lembre-se, este livro Amém. nos guia para este livro aqui. Esta é a base da nossa vida. Leia, estude a Amém. cada dia este livro. E, claro, utilize este aqui para ter mais alguns comentários, para aprender aquilo que você precisa aprender, aquilo que Deus quer te ensinar. Tem mais algum comentário? Eu só quero ler aqui, o Romeu colocou: verdade, nossa esperança está somente no Senhor. Isso mesmo. A Sara, a lei de Deus precisa morar em nossos corações. A Suzana colocou amém. Eu creio. A Sara colocou, e também que já quer ver a Amora. Vamos apresentar a Amora, quem sabe algum dia aí. Muito bom, pastor. Eu quero agradecê-la a inspirada recapitulação desse capítulo 40. Outras lições assim me vieram, me ocorreram. Por exemplo, a transparência da informação, culto racional, né? O espírito de profecia remete à Bíblia. Ou seja, a todo momento, a pena inspirada, né? A nossa profetisa Ellen White, ela faz menção à Bíblia e dá a grandeza que a Bíblia merece, que é o protagonismo dos estudos, que é o norte que a Bíblia confere às nossas vidas. Então a questão do direcionamento, do culto racional, de você ter a sua liberdade de escolher estar e estudar a vontade de Deus através da Bíblia, do Espírito de Profecia, também é uma lição que eu tiro através da sua explanação, da sua recapitulação. E um ponto também importante é que a misericórdia de Deus ela está ao alcance de todos. Inclusive os reis tiveram essa oportunidade. Se eles tivessem aceitado a misericórdia de Deus, né? E quando a gente lê a Bíblia, parece que não. Parece que eles estavam com o coração ali de pedra, irredutíveis. Mas não era. Eles tiveram também a oportunidade. O Espírito de Profecia deixou claro isso. Então, a importância da luz menor, né? E a importância da ciência de que Deus ele é um Deus de todos. Ele nos ama de maneira incondicional. Mesmo que, aparentemente, aos olhos da sociedade, uma pessoa esteja muito longe, esteja em pecado, a misericórdia de Deus também é oportunizada para essas pessoas. Então, são muitas as lições, realmente, capítulo 40, riquíssimo, e a gente poderia passar aqui muito tempo refletindo sobre, né? Mas a gente tem um tempo também aí para a gente encerrar esse momento de reflexão. Eu gostaria de fechar esse momento justamente convidando mais uma vez para que o senhor pudesse falar aí, através de uma oração, encerrar esse momento. Com certeza, então vamos falar com Deus. Você que está nos acompanhando, feche seus olhos, porque Deus tem uma bênção para você, não só neste dia, mas para a sua vida toda. Senhor nosso Deus, como é bom nós estudarmos um livro tão maravilhoso como a Bíblia. Nós estudamos o capítulo 2 de Daniel e tivemos o auxílio extraordinário. E eu digo o auxílio inspirado pelo Espírito Santo, escrito por Ellen White no livro Os Ungidos, que também é conhecido por muitas pessoas como o livro Profetas e Reis. Nós aprendemos e tivemos alguns detalhes sobre a vida de Daniel e seus amigos e também de Nabucodonosor. E nós percebemos que a lição suprema deste capítulo é que Deus, o Senhor, é soberano. O Senhor faz a tua vontade. O Senhor conhece o início, do início ao fim. O Senhor conhece tudo. E o Senhor nos revelou para que tenhamos certeza do teu cuidado, da tua proteção, da tua misericórdia e da maior promessa de nos salvar do pecado e nos levar para morar eternamente contigo nas mansões celestiais. Por favor, Senhor, nos ajude a confiar na tua providência, nos ajude a confiar na tua promessa, confiar no teu poder. E em todos os momentos da nossa vida, nos ajude a buscarmos a ti. Não só nos momentos de dificuldade. Nós devemos guardar a tua lei. Senhor, nós devemos reconhecer quem tu és. Nós não devemos nos afastar de ti. E agradecemos, porque o Senhor nos colocou onde nós estamos hoje. O Senhor nos prepara para grandes
grandes provas e também para grandes maravilhas, grandes objetivos, segundo a tua vontade. Abençoe cada pessoa que está Amém. acompanhando esta live. Que agora cada pessoa se sinta abençoada e abraçada por ti. No trabalho, na faculdade, nos estudos, na escola, na família, em todos os aspectos da vida. Que elas saibam que devem confiar em ti. E que hoje seja um dia de salvação. Seja um dia de entrega a ti. Que cada um que está aqui reconheça o teu poder e também se aproxime de ti ao estudar a tua palavra e também os livros auxiliares, os livros que são inspirados, que é o livro que também nós estamos estudando aqui. Nos abençoe, nos guie, nos dê um bom dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor, mais uma vez, pela sua recapitulação inspirada. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, os que irão assistir também posteriormente. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia cheio de bênçãos, cheio de alegrias. Um grande abraço e até a próxima. Amanhã, às 7 da manhã, tem mais. Tchau, tchau. Isso aí. Até mais.